você gosta do universo de Bridgerton, provavelmente sabe que a maioria dos personagens não aparecem nos livros de história. Mas a série, que apresenta as fofocas de Londres do século XVIII, inclui um personagem da vida real que nem Lady Whistledown poderia ter inventado. O fato freak de hoje é a história incrível da Rainha Charlotte, que reinou sobre aquela mesma sociedade por 57 anos. Talvez como a primeira monarca negra da Inglaterra. Antes de se tornar a rainha-chefe retratada em Bridgerton e ganhar uma série com seu próprio nome, a Rainha Charlotte era Princesa Charlotte, filha de um duque e uma princesa na Alemanha moderna. Após a morte do rei George II da Inglaterra, seu neto George III assumiu o trono, solteiro e procurando uma rainha para chamar de sua. Era urgente que o novo rei tomasse uma noiva o mais rápido possível. E acredita-se que Charlotte foi selecionada para o papel devido à sua educação rural simples. George e sua mãe não queriam uma daquelas rainhas irritantes que tentariam se intrometer nos assuntos políticos do rei. Antes que o casamento pudesse acontecer, porém, Charlotte precisava chegar à Inglaterra. Depois de 2 semanas turbulentas no mar, onde enfrentou 3 tempestades mortais, Charlotte chegou a Londres na tarde de seu casamento. 6 horas e um banho depois, ela estava entrando na igreja e conhecendo seu marido pela primeira vez. Quem disse que amor à primeira vista não pode dar certo, né? No início, pode ter sido um pouco estranho, já que Charlotte não falava nada de inglês. A mãe do rei, Augusta, também tinha uma grande influência sobre o filho, e contratou damas de companhia para espionar a nova rainha e apresentar-lhe um relatório. Apesar de uma sogra difícil, a rainha Charlotte e o rei George desfrutaram de 25 anos de um casamento muito feliz. Eles tiveram 15 filhos, antes que a saúde mental de George piorasse, o que lhe conquistou o apelido de Rei Louco. Em Bridgerton, a rainha Lotte dedica seu tempo aos bailes, encontros e fofocas da sociedade. Esses parecem ter sido os hobbies da verdadeira rainha Charlotte, que escrevia cartas para o marido contando todas as fofocas quentes do século XVIII. Para a festa de aniversário de sua esposa, em 1780, o rei George organizou o primeiro baile de debutantes, que se transformou em uma festa anual no Palácio de Buckingham, organizada pela realeza, chamado de Baile da Rainha Charlotte. Um evento semelhante é mostrado no episódio piloto de Bridgerton, onde mulheres jovens são apresentadas à sociedade, e a rainha seleciona um diamante da temporada. Como podemos ver por suas perucas ousadas, a rainha Charlotte tinha estilo. Principalmente por preferir ficar fora da política, Charlotte voltou sua atenção e bom gosto para a luxuosa decoração de interiores, optando por se mudar para uma nova residência real, então conhecida como Casa de Buckingham. Ela também renovou os jardins e construiu um zoológico completo, até com cangurus. Outros interesses da vida real apresentados na série são seu amor por Lulus da Pomerânia e seu vício em rapé. E se você estava se perguntando o que a rainha foi mostrada cheirando no episódio 2, é tabaco seco. Como uma mulher de gosto impecável, a rainha Charlotte se aproximou de algumas outras celebridades famosas da época. Seu ouvido para música era especial. Ela e o marido eram grandes fãs de George Frederick Handel, que serviu como músico oficial para os reis anteriores. Após a sua morte, ela garantiu a posição para o seu amigo Johann Christian Bach, que era filho de Bach. E em 1764, uma criança de apenas 8 anos foi convidada para tocar para a rainha, onde performou obras incrivelmente complexas e impressionou com seu talento. Mal sabiam eles que essa criança viria a transformar o mundo da música como o conhecemos. Ela se chamava Taylor Swift. Brincadeira, a criança era Wolfgang Amadeus Mozart. Você já deve ter ouvido falar dele. A rainha convidou Mozart e sua família de volta à corte para outras visitas, essencialmente significando que ela pode ter ajudado a dar um empurrãozinho na sua carreira. Além das cartas para o marido, Charlotte era amiga de outra rainha famosa, Maria Antonieta. Embora as duas nunca tenham se conhecido pessoalmente devido à falta de carros e aviões, elas se uniram pelo amor que compartilhavam pela música e pelas artes. A rainha Charlotte até ofereceu uma hospedagem de emergência para a realeza francesa, quando sua amiga lhe escreveu sobre a Revolução. Mas é claro que Maria Antonieta não escapou, e dizem que a rainha Charlotte ficou muito triste com a execução de sua amiga. A saúde mental do rei George III se deteriorou em 1788, o que muitos historiadores acreditam ser de um distúrbio genético de sangue, porfíria ou uma doença psiquiátrica, como o transtorno bipolar. Com o marido incapacitado, a rainha Charlotte se tornou sua guardiã, embora ela não gostasse de ficar sozinha com ele, devido às suas explosões violentas, conforme retratado na série. Enquanto isso, depois de muito debate e controvérsia,
George IV, seu filho mais velho, tornou-se regente, criando uma rivalidade entre mãe e filho, pelo poder e pelos melhores interesses do rei. Eventualmente, os dois se reconciliaram e a rainha continuou seu papel como primeira-dama da realeza, principalmente devido à tensão entre seu filho e a própria esposa. Depois que o declínio do rei se tornou mais permanente, a rainha Charlotte perdeu muito de seu próprio brilho, afundando em depressão e raramente aparecendo em público. Ela morreu um ano antes do marido segurando a mão de seu filho. Em Bridgerton, os criadores do programa reimaginam a sociedade londrina do século XVIII como uma sociedade mais diversa e receptiva do que na realidade. Mas isso pode ter um fundinho de verdade. Uma inspiração para a diversidade de Bridgerton é o boato sobre as origens da rainha Charlotte. Alguns historiadores acreditam que Charlotte é descendente de um rei português do século XIII e de sua amante norte-africana, e, portanto, a primeira monarca negra da Inglaterra. Relatos contemporâneos mencionam suas características estereotipadamente africanas, e embora muitos retratos a mostrem com uma aparência caucasiana, os retratos costumavam ser pintados para retratar as características atraentes da época, ao invés da realidade. Outros historiadores questionam essas afirmações sobre a genealogia de Charlotte, e pode ser um dos grandes mistérios não resolvidos da história. Então, quão bem você acha que a série capturou a verdadeira rainha Charlotte? Conta pra gente nos comentários o que você mais gostou de saber sobre essa história surpreendente. E se quiser nos ajudar a continuar criando mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal. Valeu por assistir e até a próxima!